Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 30, versos 10 a 14. Assim diz a palavra do Senhor: não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Os dias vão passando e precisamos ficar atentos a tudo que se passa diante dos nossos olhos, a fim de que não venhamos a retroceder em nosso crescimento e paremos de caminhar rumo ao nosso destino. Nesse processo, existem lugares e pessoas que surgirão em nossa jornada simplesmente para impedir nossa caminhada. Por isso, precisamos firmemente decidir evitar certos lugares e até pessoas, pois é necessário que tenhamos amigos que queiram o melhor para nós e, sendo assim, nos alertarão das falhas de caráter que nos afastam da caminhada. Portanto, os conselhos que nos são dados nesse trecho devem ser cultivados em nossa mente e coração. Há atitudes que devemos cultivar e outras que devemos evitar. No verso 10 lemos: não fale mal do servo do seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. A maldição e a culpa vêm como resultado porque o falar mal aqui envolve calúnia, ou seja, usar a língua de forma indevida para prejudicar alguém. Para uma aplicação mais plena deste aforismo independente, ou seja, desta regra clara e objetiva, Tiago, no Novo Testamento, amplia o pensamento e diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz, ou seja, assumindo uma posição que não é sua. E isso é muito próprio de pessoas que se acham justas demais e, muitas vezes, são caluniadoras. Nos versos de 11 a 14, há 4 classes de pessoas que devemos evitar suas atitudes. Em cada caso citado, a palavra hebraica é dor, que aparece 4 vezes nesses versos e significa classe ou tipo de pessoa. A ideia é que às vezes surge uma geração inteira com certos tipos de atitude maléficas e precisamos evitar esse tipo de ser humano e seu comportamento. Existem os que amaldiçoam e não abençoam, como diz
o verso 11. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Como dissemos acima, a ideia é que às vezes surge uma geração inteira com esse tipo de atitude maléfica. Será que estamos vivendo isso em nosso tempo, onde se perdeu completamente o respeito por pai e por mãe, até mesmo incitado por leis governamentais? É bom refletirmos sobre isso. A geração em que estamos vivendo está caminhando a passos largos para a destruição, porque não respeitam pai e mãe. Tiago nos ajuda a refletir sobre o uso que fazemos da língua em Tiago 3, de 9 a 12, nos dizendo: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Filhos que não obedecem aos pais estão, com suas atitudes insanas, amaldiçoando-os. Porém, os que obedecem e os honram estão abençoando-os. Consequentemente, estão construindo uma base sólida para o futuro. Tiago combate a incoerência de alguém que usa palavras boas somente quando lhe convém, dizendo: não pode ser assim. O conselho da Escritura para os filhos é: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. Efésios 6, de 1 a 3. Mas também existem os que são arrogantes, a ponto de pensarem que são puros aos seus próprios olhos, e por conta disso, jamais serão purificados de sua impureza. Como nos diz o verso 12, os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. E por que não foram purificados? Porque são arrogantes, só pensam em si e mais ninguém. E existem também os olhos altivos, arrogantes e orgulhosos, que desprezam os outros, como nos diz o verso 13, os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Olhos altivos seriam como aqueles que andam de nariz empinado e pálpebras levantadas, que estão sempre olhando para os outros de cima para baixo e esquece que tem alguém acima deles. E ainda existem os devoradores dos necessitados e dos pobres, como nos diz o verso 14, que não se importam com o mal que fazem com aqueles que não têm o mínimo para si. E no verso 14 nós lemos: pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Aqui temos quase uma conclusão dos versos anteriores, já que filhos rebeldes acabam se tornando arrogantes e cheios de si. Consequentemente, acabam devorando ou passando por cima das pessoas como um trator desgovernado. É óbvio que precisamos evitar tais seres humanos,
Mas antes de procurá-los por aí, é bom olhar no espelho e com sinceridade perguntar para mim mesmo se não estou sendo um deles. Porque os dias vão passando e precisamos ficar atentos para que não venhamos a retroceder em nossa caminhada. Antes, devemos continuar caminhando, vencendo a arrogância com humildade. Então, antes de criticar o mundo, coloque a sua casa em ordem. Que Deus te abençoe e te guarde. Bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade.